O ano de 2020 foi, sem dúvidas, um ano de muitos desafios. Mas, para os imigrantes, pode não ter sido tão diferente assim. Olá, Sejam bem-vindos ao Estação Canadá. eu sou Lauro Nishiura Eu sou Vanessa da Costa. e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o distanciamento social e a vida do imigrante. Gostaríamos de iniciar o episódio de hoje nos solidarizando com todos aqueles que perderam um emprego ou parte da renda num ano tão difícil quanto o de 2020 e, sobretudo, expressar os nossos mais profundos sentimentos com aqueles que, assim como eu, perdeu um ente querido por conta deste ano trágico. De maneira nenhuma queremos aqui com esse episódio diminuir a dor que esse ano foi para a vida de muitos. Apenas fazer algumas comparações sobre as dificuldades já existentes na vida de alguns imigrantes. A nossa finalidade é mostrar para vocês a realidade da vida de imigrantes que estão fora do seu país de origem e, sobretudo, distante das pessoas que mais amam. Mas então, Vanessa, como que 2020 começou para você? Olha, falando dessa questão de isolamento social, né? A maternidade, eu fui mãe há 7 anos. E como já trabalhamos em episódios anteriores, a questão do emprego, dos impactos que a maternidade tem nas escolhas e decisões, né, principalmente para a mulher ou para aquele do casal que decide passar mais tempo com os filhos ou que vê essa necessidade, sobretudo num país onde você não tem nenhuma outra referência, essa criança não tem nenhuma outra referência de parente, né? Somos o universo dessa criança. Então, eu fiz as minhas escolhas e a minha principal escolha foi estar com as minhas crianças. Então, nos últimos 7 anos, eu estive boa parte do meu tempo isolada do mercado de trabalho, em tempo integral, pelo menos, ou em determinados momentos eu tive 2 crianças, então teve também licença maternidade, que eu prolonguei para as 2, para 1 ano e meio. E outras opções também durante esse percurso, onde eu escolhi passar mais tempo com elas. Então, o isolamento com relação ao trabalho, ele sempre foi uma realidade para mim, por muitos meses, né, ao longo desses 7 anos. E, além disso, a questão da família também nunca houve nenhum parente que morasse aqui, então a gente já estava isolado dos familiares, dos nossos amados. E com relação aos amigos, também, porque cada um com a sua vida, com a sua rotina, e nos últimos 5 anos até o início da pandemia, o Lauro, que é o meu esposo, ele trabalhava durante os finais de semana, então eu estava sozinha com as crianças por todos os finais de semana, praticamente, né, exceto férias ou algum feriado, por 5 anos. Então já era a minha realidade. E isso vai tendo impactos na nossa vida, no psicológico, no que eu estou fazendo aqui, o que é isso. Você começa a se questionar sobre uma série de coisas, né? E aí a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, sobre o que a saúde mental. Mas ali, naquele momento de 2020, eu estava assim tentando me encontrar aqui, me sentindo um pouco maluca, diria. Assim, É importante que as pessoas levem em consideração, antes de se mudar, antes de imigrar, né? Se de repente a sua opção for, como foi a da Vanessa, de repente ficar mais próximo das crianças, então ficar um período maior longe do trabalho, a gente acaba ficando bem isolado porque não tem as relações do trabalho. E no dia a dia, as amizades, a gente acaba não encontrando todo dia. Então a realidade é realmente de isolamento social, de uma maneira geral, assim, o tempo todo. É a condição normal é estar isolado. Então isso é importante, né? Se você teve essa dificuldade esse ano, se esse ano foi um pouco mais difícil porque isso pesou para você, é bom você levar isso em consideração, porque a vida de imigrante é praticamente uma continuidade de um isolamento social praticamente o tempo todo. é bem similar. E tanto que, como você perguntou como que foi o início do ano de 2020 para mim, eu comecei em terapia. Eu comecei conversando ali, fiquei acho que 2 meses conversando bastante com a minha terapeuta para descobrir, eu queria entender se eu era reclamona demais, sabe? Se eu estava exagerando
com relação aos meus sentimentos, a tudo que eu estava sentindo. E, de repente, no meio daquelas consultas, veio a pandemia. E o que mais se falou durante o ano de 2020 foi de como, aqui pelo menos aqui no Canadá, isso foi um assunto muito sério da saúde mental das pessoas durante a pandemia. Isso virou notícia, isso virou artigos, virou objeto de política pública. E aí eu comecei a me ver de uma forma bem normal. Tanto eu me libertei assim da terapia praticamente. Eu nunca mais fui porque eu vi que eu não era louca. Aquilo causava um efeito negativo nas pessoas e eu passei a me sentir normal porque eu vi o imigrante, na verdade, ele é deixado de lado a saúde mental dele. Inclusive, o próprio governo do Quebec, durante esse ano, eles colocaram uma linha aberta de psicólogos no telefone, atendendo gratuitamente pessoas que estavam desesperadas por estarem sozinhas, né? Aqui o isolamento foi muito grande desde o início. Foi um pouco diferente até do que foi aplicado em algumas partes do Brasil. Aqui, por muito tempo, se fechou o comércio, ficou bem isolado mesmo. E então acabou que as pessoas se sentiram muito sozinhas, né? E isso é a realidade do imigrante, né? O imigrante não mudou muito a vida dele, o isolamento, por conta de não poder encontrar os parentes, por exemplo, porque já não encontravam os parentes, né? Inclusive foi uma das grandes dificuldades e que mais aumentou, assim, além dos encontros dos jovens entre si, essa questão das pessoas não resistirem e acabarem indo visitar os seus pais, os seus primos, os seus tios, porque isso é uma coisa muito natural, né, da vida. E foi difícil não para o imigrante, não foi o imigrante que fez com que tivesse uma segunda onda aqui, por exemplo, no Quebec. Foram mais os locais mesmo, porque tinha essa tentação, coisa que nós não temos. Então nós já estamos acostumados, né? Mas uma coisa que existe bastante por aqui, que faz parte vamos dizer assim, da cultura local, muitas pessoas quando se aposentam, elas acabam vendendo suas casas e tal, e acabam indo morar em um prédio só de aposentados. Então só aposentados moram ali. Então são pessoas mais de idade e eles acabam tendo um período de lazer ali, eles estão todos aposentados, então todos têm a mesma vida ali, então eles acabam interagindo e muitos optam por isso, né? Tem inclusive alguns cuidados com enfermeiros para quem tem necessidades e tal. Então, ou seja, é muita gente do grupo de risco localizada no mesmo prédio, no mesmo local. E acabou que muitas pessoas que não resistiram e encontrar com os pais ou avós acabavam indo para esses locais e acabavam transmitindo a doença. E quando pegavam nesse local, eles transmitiam entre si. Isso foi um problema muito grave para o Quebec, né? Porque acabou atacando diretamente um grupo de risco em vários locais desses prédios para aposentados, né? Obviamente que eu tenho os meus amigos aqui, né? Temos um grupo na igreja, temos os nossos momentos, né, de relacionamento, de interação social, tínhamos antes da pandemia. Mas o que eu quero dizer com isso é que a coisa com a família é algo muito mais profundo, né? Com o vizinho, com aquela pessoa que você convive há muito tempo. Toda essa raiz a gente não possui aqui. E o amigo que está um pouco mais distante, que às vezes para passar um tempo junto você fica na casa dele um pouco mais de tempo, isso foi proibido, né? Então essa foi a diferença, de fato isso ocorreu. Mas essa falta de comunidade, ela já é uma realidade para o imigrante ali no seu bairro, na sua casa, a não ser que ele forme guetos, né? E aí a gente entende por que há tantos guetos em certos bairros ou em com certos grupos vindos de determinados países, o que não acontece muito com os brasileiros. É verdade. E uma coisa interessante, né? No meu trabalho, por exemplo, durante as festas de final de ano, o governo aqui no Quebec tinha estipulado que poderia ser feito um encontro em até 3 dias, no máximo de 10 pessoas. E cobriria principalmente a época do Natal, onde eles se encontram mais em família. E o governo tinha colocado uma condição para isso, que eram os números. Se os números no Quebec piorassem, eles voltariam atrás nessa decisão. E, de fato, os números pioraram e eles voltaram atrás. Então, quando faltava poucos dias para o Natal, cerca de 10 dias,
o governo declarou que não poderia ter mais nenhum encontro durante o Natal, que as pessoas não poderiam se encontrar. E eu lembro que quando eu estava no trabalho, a discussão era essa, todo mundo falando como que vai ser esse ano, que difícil, né? Não vamos poder encontrar, reunir a família, nossa, primeira vez que nós não vamos reunir a família no Natal. E todo mundo estava discutindo como seria e falaram para mim, e você, Lauro, como é que vai ser? Falei, para mim vai ser como foram os últimos 10 anos, né? E todo mundo olhou para mim assim, eu falei, essa é a vida do imigrante, né? A gente já não tem a família aqui para se encontrar no Natal, né? Não existe isso de se encontrar em qualquer época do ano, aniversários, fim de ano, não existe essa interação. Então, essa realidade, quando a pessoa está de fora e vê, fala, opa, realmente não é algo tão simples de se viver, né? Eu me senti bem compreendida, né? Assim, fora que não foi só essa questão do distanciamento social, questões financeiras, né? Eu digo com relação à oferta de auxílio psicológico do governo, não foi apenas por causa disso, mas porque as pessoas perderam o emprego, começaram a ter preocupações financeiras do futuro, e essas preocupações, elas são uma realidade para o imigrante também, né? O que eu vou ser quando crescer é algo que ele continua ali na sua idade adulta se questionando, porque ele está recomeçando uma vida aqui, sem ninguém para apoiar em nada, e muitos, como foi o nosso caso, como recomeçando do zero. Algumas pessoas têm uma vida, uma condição mais favorável, chegam aqui sem essa preocupação financeira, mas outros não. Acredito que, se a gente for falar do mundo todo, dos que vêm para cá, muitos não. Às vezes o brasileiro ele tem ali é mais privilegiado, teve mais oportunidades, pela própria distribuição de renda do país, né? Mas para muitos outros, inclusive refugiados que vêm para cá, a questão financeira é um grande problema. E na criação, ali, relacionando isso à maternidade, você ter, além das suas preocupações, a sobrecarga do trabalho, de todos os trabalhos, né? Do trabalho doméstico, do trabalho com as crianças, de enfrentar o inverno, das relações com a creche, com a língua, porque ao mesmo tempo como é que você vai lidar com essa sua maternidade, essa descoberta da maternidade fora do seu país de origem, das suas referências? Realmente, pensar em imigrar passa por pensar em tudo isso, né? Eu acho que a gente, na época que veio, talvez não foi algo que a gente pensou muito no início, né? Tanto é que essas coisas acabaram tendo efeito, principalmente na Vanessa, e elas perguntavam, né? Será que eu tô doida? Será que sou eu o problema, né? O que é isso, né? O que está acontecendo? E quando a gente viu o efeito que o isolamento social causou na população local, que respeitaram bastante o isolamento, então ficaram realmente isolados nas suas casas, a grande maioria deles, e a gente viu o efeito que isso causou, a gente falou, opa, então quer dizer que não é tão fácil assim ficar longe de todo mundo, longe da família, né? E que pra gente era algo normal, né? Era só saudade. E não é só saudade. Tem impactos. Tem impactos, né? Esses impactos, eles devem ser considerados. Devem ser considerados e eles são grandes, né? Muita gente sofre muito com isso. Então, é importante levar tudo isso em consideração. Sim, mas assim, a gente estava falando como que eu comecei. E aí, daí veio a pandemia e isso mudou alguma coisa na minha vida? Com relação aos problemas que eu tinha antes, na verdade, na minha particularmente, mudou porque, como eu disse, eu enfrentava a questão do trabalho dele ser de final de semana e ele passou a trabalhar em casa. Então, para mim, acabou assim essa questão do isolamento. Enquanto começou para muita gente, para mim acabou, porque ele estava dentro de casa. Quer dizer, continuamos isolados, mas um tendo ao outro, pelo menos. Né? Eu tinha todo mundo que mais me importava naquele momento ali dentro da minha casa, as minhas filhas, né, e o meu esposo. Na verdade, é tudo que a gente tem, assim, se for olhar em termos de família, né? Nós não temos nenhum parente aqui morando conosco aqui no Canadá, né? Então, na realidade, em termos de parente, é só a gente mesmo. A gente acaba sentindo falta de encontrar os amigos, né? Isso é natural. Hoje eu já estou no ponto de querer sair abraçando as pessoas. Já faz muito tempo que estamos nessa situação e dá vontade. Porque
é curioso, né? Aqui, como eu comecei a trabalhar de casa, eu estava analisando outro dia, eu falei, nossa, faz um mês que eu não piso na rua, porque realmente não tem porquê ir para a rua, nada está aberto, inclusive, E só... tá fazendo -20 lá E fora. são muitos aspectos, né? Tá -20 lá fora. O comércio está fechado, a não ser mercado, farmácia e alguns serviços essenciais. Visitar alguém está proibido. Ninguém pode ir na casa de ninguém já há muito tempo. Então, assim, não tenho motivos para sair de casa. Praticamente um mês, né? Faz um mês que não pode ir na casa de ninguém. Já agora faz mais de um mês mais de um mês que a gente nessa segunda onda, né? Porque já houve uma primeira onda, nessa segunda onda, fim de 2020, início de 2021, né? Já faz mais de um mês que ninguém pode se encontrar com ninguém. Então a gente acaba ficando sozinho, isolados em casa. Mas ainda era pior antes, né? Porque eu trabalhava de fim de semana e eu trabalhava 12 horas por dia. Para poder trabalhar 3 dias por semana, eu trabalhava 12 horas na sexta, 12 no sábado e 12 no domingo, né? E então eu ficava o dia inteiro fora de casa, e justo no final de semana, onde as pessoas iam se divertir mais e tal, né? Aí eu me encontrava mais sobrecarregada, né? Para cuidar das crianças sozinha. Então aumentava esse fator da sobrecarga e do isolamento, porque às vezes é difícil você topar, arrastar duas crianças e tudo que envolve para ir se divertir. Mas eu fiz muito isso, sim, saí muito de casa. Isso nunca foi um problema. Eu acho que a sobrecarga pesou bastante. O nunca ter folga, né? Porque justamente quando você deveria estar folgando, saindo ali da rotina da semana, era quando ficava mais puxado para mim. E as pessoas, inclusive, notaram essa diferença do tipo, chegou o fim de semana e agora? Não posso encontrar os amigos? Não, não pode, né? Não posso ir ver os meus parentes? Não, não pode. E pra gente não posso faz 10 anos que eu não posso ver os parentes, né? Eu preciso ir pro Brasil, alguém precisa vir aqui. Então não é assim simples. E isso é um outro né? fator. Para algumas famílias, isso não é um problema. Tem gente que vai todo ano, às vezes 2 vezes por ano, se encontra, seja que vai ou seja que o parente vem até aqui. Pra gente, essa não é, infelizmente, a nossa realidade. Porque ir para o Brasil não é uma viagem tão barata, né? Custa praticamente até o dobro do que ir para a Europa, por exemplo. Pois bem, mas voltando lá para março de 2020, essa foi a diferença, né? Que eu passei a ter essa ajuda, esse companheiro, e a gente passou a estar ali em família o tempo inteiro. E para melhorar a situação, era primavera, início da primavera, então vem toda uma alegria que a gente costuma ter aqui, que é esse derretimento da neve, e a gente podia pelo menos sair aqui fora. Outras pessoas, infelizmente, moravam em apartamentos, não puderam sair dos seus apartamentos, ficaram mais presas, tinham medo de pegar o elevador, toda essa questão mesmo, mas graças a Deus a gente mora numa área mais ampla, onde tem mais espaço, então a gente pôde aproveitar juntos, tá? Constantemente juntos. Eu sempre quis fazer homeschool, então eu finalmente tive a chance de não me sentir culpada, né? Por estar não oferecendo a melhor educação para minha filha, porque eu ia ficar com ela em casa, eu estava com ela em casa. Então, assim, muitas questões foram resolvidas na minha cabeça por força das circunstâncias, mas que me beneficiaram naquele momento. E que, sobretudo, fizeram perceber que essa vida de imigrante, ela não é uma vida tão fácil, né? Na nossa cabeça era uma coisa assim, é natural e vamos conviver com isso como sendo normal, e acabou que tudo isso colocou luz a essa situação de não é fácil estar longe de todo mundo, né? E acabou que mostrou pra gente que a gente consegue, de repente, até passar melhor por essa situação quando a gente tem conhecimento de que esse é um problema real, né? Então, a mudança para minha vida não foi a mudança de que ficou difícil para o outro, então ficou mais fácil para mim. Não foi nem isso. Foi essa reflexão de aceitar que realmente é difícil e fazer uma escolha consciente, que é a escolha que eu faço hoje, né? É difícil, a gente realmente, como imigrante, vai viver esse distanciamento e, de repente, num tempo futuro, em outras circunstâncias, em outra fase da vida, a gente pode diminuir essas distâncias, mas que a gente continua optando por isso, apesar de tudo. Então, acho que ficou mais leve, uma vez que trouxe luz para o problema, né? Que ele é real, ele existe, aceite-o se você quer viver nessas condições, nesse país. O lado bom dessa história é que a gente
Uma vez que colocou luz sobre isso e vimos que realmente esse é um problema real e que a gente estava vivendo no meio de tudo isso há muito tempo, colocamos na balança e ainda temos essa opção, essa escolha, na verdade, de continuar seguindo este caminho. Então, eu acho que o lado bom de tudo isso é justamente esse, né? Saber que, diante de tudo isso, estávamos sim fazendo a escolha certa de acordo com o que a gente acredita, né? Então, nesse processo ali de reencontro, né, com a paz interior, observando, aceitando as dificuldades da imigração, do distanciamento social, do isolamento, que faz parte da imigração, eu pude me afastar um pouco de mim mesma, assim, para fazer a escolha de permanecer. E nessa escolha de permanecer, após estar em paz com essa questão, veio uma gratidão por não só por estar aqui, mas por estar aqui e ainda empregados, e ainda com renda, diante de tudo que está acontecendo no mundo, né? Mas enfim, como falamos no início, a nossa intenção com este episódio é justamente mostrar para você que é importante a gente sempre pensar em todos os aspectos que envolvem a imigração, né? Ficar longe da família e dos amigos pode parecer algo simples, mas na realidade o mundo viu que não é. E não deixa de acompanhar os próximos episódios, porque eu vou falar em breve sobre um estudo que analisou a saúde mental dos imigrantes. Este foi mais um episódio do Estação Canadá. O Estação Canadá está disponível nas principais plataformas de podcast e também em vídeo no YouTube. Se você quiser também, pode nos seguir no Instagram. Até a próxima! Tchau!